Gente, continuem essa prática de me lembrar na hora de colocar, tá? Porque eu esqueço. Dá até vergonha de falar, mas eu esqueço, infelizmente, não é difícil isso acontecer. E daqui para o final vai ficar pior, tá? À medida que o período for andando, vai ficar pior. Então, vamos lá. Hoje nós temos um probleminha para resolver que eu preciso que vocês me auxiliem, tá? Hoje nós vamos discutir guarda-chuvologia. Jéssica, lê para mim. Peraí. A guarda-chuvologia. Um cientista recebeu uma carta de um colega alegando ter descoberto uma nova ciência chamada guarda-chuvologia. Por 18 anos, este colega fez entrevistas de porta em porta questionando sobre o número de guarda-chuvas existentes na casa, seus tamanhos, seus pesos, suas cores. Os resultados deste estudo foram publicados em 9 volumes. Ele elaborou hipóteses que foram testadas, levando à proposição de um grande número de teorias e leis, como, por exemplo, a lei da variação da cor relativa ao sexo do dono. Guarda-chuvas de mulheres tendem a ter uma maior variedade de cores, enquanto os de homens são quase sempre pretos. A esta lei foi também dada uma formulação estatística. O proponente da nova ciência destacava também o poder da guarda-chuvologia para prever o dono do guarda-chuva, sua base empírica, estatística, etc. Entretanto, o autor da carta tinha um amigo que não se convencia de que a guarda-chuvologia era uma ciência e solicitava a ajuda do cientista no sentido de uma tomada de decisão. A guarda-chuvologia é ciência ou não? O que a torna mais ou menos científica? Então, agora é vocês. Quem acha que guarda-chuvologia é ciência, levanta a mão. Ó, e tanto para o sim quanto para o não, eu vou perguntar por quê, tá? Então, não adianta não se posicionar. O Valdeir acha que é ciência. Quem mais? Quem vai com o Valdeir? A senhora não está vendo a gente, né, Eu professora? estou vendo vocês. Tá. E tem mais ou menos 10 pessoas com a mão levantada tá. que acham que é ciência. Não, na verdade, aqui para mim aparece 5 com a mão levantada. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente, só levanta a mão quem acha que é ciência. Levanta lá com o mecanismo do Teams, que aí é mais fácil de eu contar. Alguém quer me falar por que acha que é? A partir que ele levantou os questionamentos, ele começou praticamente um método científico. Aqui ele já foi pesquisar, já foi, né? Primeiro ele, no caso lá, elaborou, e aí ele já fez os dados estatísticos, mesmo a parte matemática, né? Então ele começou já o método científico. Mesmo que seja uma coisa de mais observação, levantamento dos dados, eu creio que é por aí. Eu acho que é científico porque primeiro ele tinha levantado Quem está falando? É a Ana, professora Ana Roberta. Ah, tá. É que eu não estou te vendo, Ana. Eu estou vendo 9 pessoas aqui só e não estou vendo você. É que você abriu só o microfone, né? Isso, eu vou abrir minha câmera agora. Não, pode falar, tudo bem. Primeiro ele tinha uma questão norteadora para a pesquisa dele, né? Acredito que isso é uma pesquisa, ele fez levantamento de dados
né? Ele tinha uma descrição do que ele deveria fazer, né? Um roteiro do que ele deveria fazer, e com isso ele fez uma análise, né? E ele chegou em resultados. Então, eu acredito que isso é fazer, né, ciência. Ana Roberta, então ter uma questão de pesquisa, fazer uma pesquisa extensa, levantar os dados, é ciência. Fazer a análise dos dados e ter uma questão, né, primordial. A primeira, ele quer responder uma pergunta, e para isso ele foi atrás de fazer essas pesquisas, né, com várias pessoas. Eu acho que isso se enquadra. Luana, por que você acha que guarda-chuvologia é ciência? É Luana mesmo que falou? É Luana mesmo. Você tá Tá. quietinha, com a mão no rosto aí. Não, é porque o texto de ontem, aquele que falou que era pra gente ler, né? É doido pensar no que é ciência, né? Eu fico pensando assim, ciência seria mesmo sinônimo de pesquisa, né? E eu entendo pelo que a Ana falou, né? Para a gente fazer uma pesquisa, a gente precisa dessas coisas, né? Precisa a gente ter uma pergunta. E a guarda-chuvologia, ela tem uma pergunta na teoria, ele quer saber isso mesmo, né? E então, assim, eu acho que sim. Ele Luana, observou. você é matemática, não é? Sou. Condição necessária é a mesma coisa que suficiente? Não. Ter uma questão de pesquisa é condição necessária. A pergunta para eu dizer se é ciência ou não mas é suficiente? Então. Olha só, ele tinha a pergunta, ele levantou por muito tempo dados, mas isso me leva a poder dizer que guarda-chuvologia é ciência? Quem acha que não agora? Vamos perguntar um do outro lado. Maria Tânia. Abre o microfone, querida. Na verdade, eu fiquei assim em dúvida, mas eu vou mais para o lado de não. Por quê? Porque para ser uma ciência, igual a Ana falou, tem que ter um estudo, né? Tem que fazer uma análise, mas também tem que ser comprovado. E foi comprovado. Mas os dados dele são comprobatórios. Ele ficou lá não sei quantos anos fazendo medida. A gente pode voltar o slide aqui e olhar quanto tempo ele ficou fazendo medida. Peraí. Mas Peraí, eu preciso trocar de janela. Por que ele não convencia? Por 18 anos ele ficou fazendo medida. Certo. E por que ele não convencia? Isso não foi convincente? Pois é. Por que não foi convincente? Tem a ver com o que eu estava perguntando para a Luana, se condição necessária é suficiente. Arthur, dá sua opinião para a gente. Abre o microfone e diz aí. Porque como você não ergueu a mão, eu acredito que você acha que não é ciência. Eu acho que não é ciência, né? Desde já, até falando um pouco sobre o texto que você passou para a gente ler, do Ciência, Tecnologia, que ele fala sobre ciência moderna, ciência antiga, fala da diferença da ciência, né, com o passar do tempo, mas em nenhum momento ele fala o que é ciência, né? Eu não sei se é porque nesse capítulo em específico ele focou mais na história, na tecnologia, aí eu fui atrás, né, de pesquisar o que era ciência. Então, eu vou usar a definição do dicionário mesmo de que é ciência. Então, pela definição do dicionário, tem que ser uma pesquisa racional, uma formulação metódica e até observação também, né? Pode ser utilizada via observação e pesquisa. Então, nesse caso, eu queria pesquisar mais um pouco sobre o que esse cara da guarda-chuvologia utilizou. Qual foi a teoria? Qual foi a hipótese que ele utilizou? Essas leis aí, mas foram leis ele não ele utilizou. criou? Ele aferiu daquele montão de coisas que ele catalogou, ele aferiu aquelas leis. Criou a lei, né? O que a gente precisa para dizer que uma lei é válida? Pois é, eu acho que ele tinha que seguir algo mais geral. Teoria? Não ele criar. Não, do que a gente precisa para dizer que uma lei é válida? Demonstrar. De uma teoria? Nem precisa ser uma teoria. A comprovação. Você tem o paradigma. A comprovação aí você da tem hipótese. Você hipóteses. levantou várias hipóteses. E aí você Então, tem que comprová-la, então, testá-la e comprovar. Olha só, mas comprovar esse mundo de dado dele aí, comprovava. Apesar de que, Débora? Por que você não pode dizer que aquilo lá é uma teoria? Professora, Cadê os complementando isso químicos presentes?
Complementando isso que o Arthur falou, ele fica mais no senso comum do que na ciência, né? Exatamente. Cadê o pessoal da química? Tem uma, se eu não me engano, é Ruth, a Jéssica Campos e tem mais uma pessoa. Quem mais? Ruth. O Anselmo, William Anselmo. Nenhum dos dois está aí? Tentar, professora? Hã? Posso tentar? Eu não sou da Sim. mas eu posso tentar. Você pode tentar, mas não é. Eu queria perguntar uma coisa específica para os químicos, mas tudo bem. Pode falar, Daniela. É porque ela vai ter Professora, que eu acho os números, né? Na verdade, matemática. Não, gente, uma pessoa de cada vez. A Daniela está falando agora, senão eu não consigo entender. quando o texto traz, na verdade, ele vai dividir a ciência em várias etapas. Eu vi que a maioria que levantou a mão é da área da biologia em si. A ciência da natureza, quando ela vai falar em método científico experimental, ela passa por 4 etapas: a observação, a hipótese, a experimentação e a generalização. Na hora de generalizar, é que eu vou passar pela experimentação dos outros. Então, vai ter a comprovação do fenômeno. Então, eu posso até criar, como ele criou a guarda-chuvologia, ele vai criar. Mas aí, o que vai acontecer? Todo mundo aqui vai ter que testar e ver se isso é comprovadamente um fenômeno, para que ele vire uma lei aplicada. Então, eu posso até falar, eu criei isso aqui, mas para ela se tornar uma lei, ela vai precisar pela comprovação do fenômeno, não é isso? Daniela, e como que eu quebro essa comprovação? Por isso que eu ia perguntar para os químicos. Novos testes? Acha um contra-exemplo? Não, novos dados. Outros estudiosos seguir essa linha, né? Ter outros para fazer a mesma coisa. Ele fez a catalogação por 18 anos e aferiu leis a partir disso. Então, olha lá. A cor relativa ao sexo do dono. Guarda-chuva de mulheres tende a ter uma maior variedade de cores, enquanto os dos homens quase sempre dão pretos. Como que a gente quebra isso aí? Uma mulher com guarda-chuva preto e um homem com guarda-chuva colorido. Acabou. Acabou. A teoria está furada. Tá? Essa foto do David aqui, inclusive, ele fez lá na Itália, em janeiro, um pouco antes da pandemia. Eu não estou vendo a sua tela. Ah, perdão. Eu estou falando, gente, essa professora Cutins é uma maravilha. Se vocês não falassem, eu estava crente que vocês estavam vendo os slides. Espera aí. Aqui. Ele inferiu leis, tá? Lei da variação da cor relativa ao sexo do dono. Guarda-chuva de mulheres tende a ter maior variedade de cores, enquanto dos homens quase sempre são pretos. Como é que eu quebro isso aqui? Na primeira hipótese, eu boto uma mulher com guarda-chuva preto e um homem com guarda-chuva colorido, pronto, já não... Eu acho que foi o que o Arthur tinha dito, é você encontrar um contra-exemplo, né? Exato. Se você encontrar um contra-exemplo, sua teoria já não é boa. Você já não tem, você já não pode dizer que aquilo é ciência, entendeu? Aquilo é uma pesquisa, envolve análise de dados, mas não é ciência no sentido lato da palavra. Eu posso tentar o advogado do diabo? Pode. Na lei fala assim que guarda-chuva de mulheres quase sempre são coloridos, né? Aí tem um quase ali no meio, né? Aí, pois é, mas você faz lei afirma assim, categoricamente que todos, né? Tipo assim, não é uma lei geral. Pois é, nas leis de Newton você diz que a reação é quase ação. Na terceira lei lá, de que cada ação corresponde a uma reação igual à contrária, é quase uma... Não. Ou é ou não é. Tá, lá na matemática, você vai provar a seguinte assertiva, A menos A igual a zero. Como é que prova, Arthur, que A menos A igual a zero? Nossa. Gente, será que eu vou conseguir ensinar matemática para o matemático? Deixa eu pensar aqui. Porque normalmente são os matemáticos que me ensinam essas coisas. É porque, assim, já que a gente está filosofando aqui, né? O que seria A menos A, né? Qual que é a definição de subtração que você está utilizando? Porque depende de muito. Tem matemática que usa que 1 menos 1, às vezes não é 0. Às vezes 1 menos 1 pode ser 2. Não, eu estou usando a álgebra... A normal? Da lógica clássica. Não precisa complicar a nossa vida, não, porque os outros precisam participar da discussão também. Não, beleza, não sei qual que é o... Estou trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Não vamos inventar outra coisa, não. Como é que eu provo que A menos A igual a zero? Provar, não sei. Eu acho que tem como você mostrar. Porque como eu mostro?
Você mostrar, você pode pegar, por exemplo, meu celular. Aí você. Não. Você pode fazer através de Matemática não expressão. Adiciona nos dois Algum lados outro da matemático equação. quer tentar? Você Olha, adiciona nos dois lados da equação, por exemplo, A, e vai chegar na igualdade, né? A Quem menos está A falando? é a Ana. Ana, tem um jeito mais fácil. Pode falar que um número menos ele mesmo é igual a zero? Qualquer número menos ele mesmo. Quase isso. A menos A não é igual a zero? Coloca A em evidência. Quando você coloca o A em evidência, você fica com 1 menos 1 igual a zero. Não fica? A que multiplica 1 menos 1 igual a zero. 1 menos 1 é zero. Qualquer coisa vezes zero é zero. Logo, você provou que A menos A é igual a zero. Da maneira matemática mais geral possível. Por quê? Porque eu não preciso atribuir o que é o A. Então O você A está pode assumindo ser que 1 qualquer menos 1 é coisa. zero. Você já Hã? está assumindo que 1 menos 1 é zero. Sim, como eu te falei, eu estou Então, trabalhando dentro do você conjunto tinha dos números. falado. Não, eu estou trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Dentro Mas do mesmo conjunto dos trabalhando números dentro dos reais, conjuntos essa reais, você definição pode de criar uma subtração é outra lei. válida. Dentro dos números reais, você pode criar uma outra lei que 1 menos 1 pode ser 2. Você pode criar. Você pode, mas você não vai convergir com o que você trabalha na educação escolar, como subtração, como adição. Tá? Sim. Eu tô falando da matemática clássica, não estou indo lá para as Aham. matemáticas dos matemáticos. Tal. Inclusive, nesse negócio do podcast aí, a Ana Roberta fez uma discussão muito bonita. Desculpa, Ana Roberta, estar mencionando publicamente seu trabalho aqui, mas quando é para elogiar, a gente menciona. Quando eu não quero elogiar assim publicamente, mas eu quiser criticar, eu falo de modo geral e não conto quem é o dono. Tá bom? Mas no caso da Ana Roberta, ela explicou lá para mim o que é a simetria das variedades dentro da álgebra da geometria algébrica. Eu não tenho a menor ideia do que é geometria algébrica, mas eu achei muito legal porque ela não estudou isso na escola. Né? Aí ela foi ler alguma coisa para poder tentar explicar minimamente aquilo lá para mim. Então, adorei, tá? Ela é um dos poucos 10 no podcast por conta disso. O outro, eu até conto, o outro podcast, o outro 10 é do Valdeir, porque ele falou de learning machine, que em português a gente fala aprendizado de máquina, viu, Valdeir? Mas ele falou disso e ele conseguiu associar com um negócio que aparentemente não tinha nada a ver. Então, ficou muito legal. Bom, e aí eu só vou falar desses dois, porque todos os demais ninguém tirou 10. Pelo menos eu acho, né? Porque velho marca tudo no papelzinho, tá? Eu tenho uma folhinha aqui, então velho marca tudo no papelzinho, aí eu não tenho mais certeza se foi isso mesmo. Mas pelo que me consta é isso. A Ana Roberto Valdeir é 10 e os outros é maior ou igual a 6. Por que é maior ou igual a 6? Porque todo mundo fez a atividade, mas alguns se aproximaram mais do que eu pedi e outros se aproximaram menos. Até não ter nada a ver mesmo. Né? Tinha podcast que não tinha nada a ver com o que eu pedi. Mas tudo bem. Isso também acontece. Vamos voltar lá na guarda-chuvalogia, então. Então, está todo mundo convencido que não é ciência? Pode baixar a mão. Tá? É pesquisa, é levantamento de dados, é tratamento de dados, mas não é ciência. Por quê? Porque a gente precisa de uma definição do que é ciência, como o Arthur colocou, só que a gente precisa de uma definição melhor do que a do dicionário, viu, Arthur? Porque o dicionário normalmente trabalha muito com senso comum. Se você pegar o dicionário e for olhar lá o que é ensinar, você vai encontrar de lata transmitir conhecimento. E eu acredito que lá em Fundamento vocês já aprenderam que quem transmite é televisão, né? Televisão, internet, que quando a gente quer fazer um trabalho de professor e não de dador de aula, é um pouquinho diferente. Né? Alguém falou no podcast também, parece que todo mundo pode dar aula. Infelizmente, né, com a escassez de professor, com os baixos salários e com a desvalorização da profissão, várias pessoas sem formação dão aula e isso é muito ruim. Mas dar aula não é ser professor. Aí eu já quero falar uma coisa que eu sempre falo, quem já fez matéria comigo no período passado, provavelmente vai lembrar, que vocês são... alguém disse também no podcast que vocês são elite. Vocês não são elite. Vocês são as nossas histórias de superação, tá? Vocês são pessoas que batalham pelo que vocês acreditam. Vocês estão fazendo mestrado que vocês não ganham nada para fazer ele. Tá, se for para o Profis, para o Profimate, para o Profiquímica, vocês vão ganhar a bolsa, que não é grande dinheiro, mas já é uma puta de uma ajuda. Aqui vocês estão fazendo para ganhar o título de mestre e sabendo que ter mestrado é diferente do título de mestre. Se vocês quisessem só ter mestrado, tem faculdade particular que oferece, inclusive, e que vocês vão, após passados 24 meses e pagas normalmente em 40 mensalidades, porque não dá para pagar em 24, você vai ter lá o papelzinho para fazer a sua progressão. Vocês que estão aqui, estão lendo um monte de coisa, estão refletindo num monte de coisa, estão acertando e errando. Por quê? Porque vocês gostam
de ser professores, mas no melhor sentido, no sentido de transformar vidas, tá? De mostrar para as pessoas que o mundo não pode ser só aquele quadradinho que eles pensam. Então, esse esforço de vocês, a gente tem que valorizar muito, tá? É o que me faz levantar de madrugada e ficar 3 horas escutando podcast, é o que me faz preparar a aula, tá? Porque vocês são, para a gente, o nosso melhor produto, o nosso melhor material, tá? Vocês estão afim de fazer a diferença na educação. Cada um à sua maneira, superando suas dificuldades, porque daqui 20 anos vocês vão olhar e vão falar, nossa, a professora de tópicos falou que a gente ia continuar tendo dificuldade. Vocês vão continuar tendo dificuldade. Tá? Cada vez que vocês tiverem um assunto novo para ensinar, vocês vão continuar tendo dificuldade. E com o quê? Com muito trabalho, tá? Vocês têm muito trabalho na escola, mas vocês foram buscar mais trabalho para vocês aprenderem e se aprimorarem. Então, para mim é uma honra poder estar trabalhando com vocês, mesmo com essas minhas dificuldades de falar e não estar projetando, de subir um arquivo e não era aquele, tá? Nós estamos todo mundo aqui para aprender. Então, vamos continuar aqui. Professora. Oi. E quero ser sincera, você tocou no ponto específico. Essa semana foi muita tarefa mesmo, muita coisa, muita mudança normativa na prefeitura. E, assim, todo mundo que está... A gente ficou meio, assim, cansada mentalmente. Mas Ruth, parece que eles fazem essas coisas para deixar a gente mais estressado, né? Oi? Parece que a prefeitura fica inventando essas coisas para deixar a gente mais estressado. Não, porque, na verdade, eles não têm um norte, e da mesma hora que manda fazer uma coisa, muda. Então, por exemplo, diário, faz isso, aí desfaz isso, volta de novo. Isso estressa. Você não é obrigada a escutar, mas eu quero ser sincera que eu não li esse texto que você pediu essa semana. Então, assim, porque igual você falou, estou voltando com muita atividade de escola, aprendendo, a gente está aprendendo na pandemia, e aí eles não têm noção do que é você fazer as coisas em casa, dar aula em Meet, preparar a aula para o menino e estar com eles presencial na sala, uns gatos pingados na sala. Então, isso te estressa. Você numa escola, afastado um do outro, né? Assim, então é muito difícil no presencial. Eu não imaginei que ia ser desumano. E essa semana, eu vou te falar, eu chegava em casa e eu deitei, literalmente, eu não sou dormir de dia. Eu sou, assim, ligada a 1.500 watts de potência. Eu gosto de estudar de madrugada, eu gosto, na hora que tudo para na minha casa, é que eu gosto de preparar minhas coisas. Então, essa semana, eu vou te ser sincera, eu não li esse texto, mas eu vou ler. Era o que eu ia te falar, Ruth, mas você vai ler porque você tem que fazer não deixo nada sem ler, mas... Tanto ensaio quanto... Tanto o ensaio que eu pedi para vocês fazerem, quanto a resenha do livro vai envolver esse texto aí. Inclusive, vários de vocês perceberam que no texto ele cita o livro da Afonso Goldefarb. E essa semana eu, Dani e Graciela, nós estamos arrebentadas. Bom, vamos lá. Vamos lá. Já que você está cansada, começa lendo para mim. Não estou cansada, não, só minha mente. Então vamos lá. Mesmo. Conversa com Campo Florido. Para me ler? Por favor. O meu desenho agora. Espera só um pouquinho que eu preciso arrumar isso. É que tem um negocinho que não era para ficar em cima na hora que projeta. Acho que eu vou ter que diminuir ele. Aí, acho que agora dá certo. Nós vamos discutir uma outra coisa agora que também é muito importante relativo ao que é ciência. E não se iludam que vocês vão sair da aula achando que vão saber o que é ciência, porque nós vamos construir isso ao longo do curso. Por favor, Ruth. Vou agora contar uma história que tem por cenário um campo florido, com alguns arbustos e muitos insetos. Uma borboleta e um gafanhoto discutem animadamente sobre um galho. Ela diz: a essência da vida é a transformação. E ele retrucou: não acredito em mudanças radicais. Ambos argumentam sobre suas convicções, que têm raízes nas suas vidas, ligando-se a processos de desenvolvimento. Eu rastejava e só pensava em coisas práticas: alimentação, sobrevivência. Só prestava atenção às folhas que me interessavam.
Defendia-me venenosamente de quem se aproximava, acreditando que a melhor defesa é o ataque. Achava ridículo os seres esvoaçantes que amam as flores, sem saber que eles eram minha origem e meu fim. Isso é a borboleta falando, tá? E qual é o problema? Posso continuar? Não, tá certinho, pode continuar. E qual é o problema de ser prático, alimentar-se, crescer? Por que não buscar apenas as flores que servem como alimento? Sempre fui assim e continuo sendo. Gosto de ser objetivo. Isso foi a fala do gafanhoto, Isso foi a fala do gafanhoto. Aí a borboleta vai responder. A diferença é poder voar. Conheço uma traça devoradora de livros. Quanto mais se alimenta, mais cresce, mas jamais cria asas. Eu não sou assim. Também criei asas e posso voar, mas não modifiquei minha essência. Eu me aperfeiçoei, fiquei mais forte. Se aqui faltar alimento, minhas asas me transportarão a um lugar melhor. Sempre em busca de alimento? Teu voo só serve para ter coisas materiais? E o que mais importa nesta vida? Acaso não procuras flores para te alimentar? Roberta, continua para mim. As flores me dão alimento, mas também o perfume. Não vou a elas só pelo néctar. Elas são lindas e me dão prazer por quem sou. Gosto do colorido das minhas asas e sonho com uma flor levada pelo vento. O voo à luz do sol e a procura do amor são vitais para mim. Para que serve a beleza? Tuas asas são frágeis, logo vão se despedaçar. Tua vida é breve. Não importa o tempo, e sim a intensidade. Tu me surpreendes. O tempo é fundamental. Não compreendo o que dizes. Pensando bem, é uma perda de tempo estarmos discutindo. Arthur, continua para mim. Um cascudo preto, próximo a um monte de estrume, chamou a ambos. Eles desceram do galho onde conversavam. O gafanhoto com um salto e a borboleta um voo suave. Nenhum deles percebeu o louva-a-Deus, decepcionado que tinha acabado de perder uma presa e os olhava lá de cima. O cascudo tinha ouvido toda a conversa e manifestou sua opinião. É possível mudar radicalmente? Sim, mas isso não é uma maravilha e eu sou a prova disto. Eu tinha uma vida tranquila, como a larva que se nutre da seiva de raiz. Também me transformei, criei asas, mas não busco beleza, cores, perfume. Eu me alimento de fezes. A luz me atrai, mas queima minhas asas. Desde que nasci, só penso em saciar a fome e qualquer inseto me serve, desde que esteja vivo. Posso fazer qualquer de vocês passar por uma transformação, ao digeri-los e torná-los parte de mim. Enquanto isto, o gafanhoto, feliz e autossuficiente, despediu-se e saiu saltitando na grama. A borboleta perguntou ao cascudo se ele queria acompanhá-la e ver uma flor desabrochando, mas ele preferiu enfiar-se de novo no estrume. Então ela voou, e o louva-a-Deus silencioso e dissimulado continuou à espera de outro inseto. Cada um deles permaneceu coerente com a sua própria natureza, coexistindo sem conviver no mesmo campo florido. Então vamos lá, Ruth. Você é a borboleta, o gafanhoto, o cascudo, apareceu mais um. Louva-a-Deus. E o louva-a-Deus aí nessa história. Bom, pode pensar um pouco. Tá professor ansioso e acha que tem que responder na lata. Conta até 60, eu vou contar até 60 para vocês pensarem um pouco. Qual deles que vocês se identificam mais? Eu sou a borboleta. Eu queria ser a borboleta, mas eu acho que em muitos momentos eu sou o gafanhoto. Aí eu achei que você era o cascudo. Mas também, eu acho que também tem momentos de cascudo. Brincadeira, tá? Pelo amor Não, mas é. Eu te conheço, tá? Não, mas é realidade. Eu acho que para mim, pelo menos pelo meu sentido de vida, o melhor seria ser a borboleta, né? Tentar ver sentido nas coisas, mas a gente é tão racional, às vezes não consegue enxergar o outro lado, que é só igual o gafanhoto comer, buscar comida, umas coisas materiais.
Paga a conta, paga a conta, paga a conta, né? Que é... Elas não param de chegar, é uma coisa incrível. Eu tô achando que eu tenho várias personalidades, cada hora sou uma coisa. Quem que é o Guilherme? Willer. Gente, qual deles que tá certo? Todos. Qual deles tá errado? Para mim, todos, para cada um, eles estão certos, porque eles estão no processo deles, na vida deles. Se eles comentarem que eles estão satisfeitos, felizes, eu acho. Agora, eu falei borboleta porque eu já fui cascudo, já fui, louva a Deus. Hoje você está no dia borboleta, essa semana você passou pelos outros dias. Aí essa semana eu fiquei em, como é que fala, no casulo, em metamorfose. Aí saí do casulo hoje. Me acordei com essa mensagem. Então, vamos continuar mais um pouquinho, né? Vocês vão ver que nossa programação é longa hoje, então nós vamos continuar mais um pouquinho, mas eu prometo que eu vou fazer um intervalo, tá? Se eu começar a falar muito e não fizer um intervalo, vocês reclamam, tá? A grande questão lá da borboleta, do cascudo, tal, é que cada um define, né? Cada um defende uma opinião, e opinião não é ciência. Tá? A gente está com esse problema muito grande atualmente, né? E aí, o que a gente coloca dentro do barco da ciência? A gente coloca esse conjunto que está aqui. Gente, esses slides são da professora Nilva Lombardi, ela gentilmente me cedeu, e eu juntei com umas ideias minhas, tá? Então, é uma apropriação aí de... Opa, não era isso que eu queria. É uma apropriação aí de coisas da minha amiga Nilva, que me ajudou na primeira vez que eu elaborei esse curso, com algumas leituras que eu quero juntar. Então, ó, no barco da ciência a gente coloca... Eu queria achar onde que está o apontador aqui, mas por alguma razão eu não estou conseguindo pegar ele. Achei. O grande problema é o burrinho de comando mesmo. Aí. A gente coloca as evidências, que nem no caso da guarda-chuvologia, a gente coloca a pesquisa, mas a gente coloca as comprovações, a estruturização, a racionalização, a gente põe tudo aqui. E esse aqui é o barco do conhecimento. Mas, né, esse caminho, para alguns seres pensantes, contradiz as verdades deles. E o que é que ele quer? Ele quer o que ele quer pensar. Ele quer o que ele gosta que seja. E ele quer o que outra pessoa diz para ele. Aí, que aproximação grande parte da população tem hoje do conhecimento? Tá? As pessoas sabem que tem muitos avanços científicos e tecnológicos, temos muitas descobertas sobre o universo e a natureza, e isso vira tecnologia para a gente. A gente só consegue ter essa aula aqui porque o pessoal, no início do século XX, né, final do século XIX, início do século XX, entendeu a eletricidade. Depois, em meados do século XX, o pessoal desenvolveu a computação. Na segunda metade do século XX foi o desenvolvimento da internet, tá? Então, sem essas coisas, a gente não estaria tendo aula agora. Estaria cada um presinho na sua casa, torcendo para não cruzar com ninguém com a variante Delta. Mas antigamente tinha uma propaganda da TIM que era assim, ó, você não precisa saber como é que a nossa tecnologia funciona, você precisa consumir o nosso chip, né? Você precisa usar a nossa internet. Quando você não sabe como a nossa tecnologia funciona, você começa a defender absurdos, como, por exemplo, o voto impresso. Tá? A urna, ela é auditável, é checável. Quem já trabalhou em eleição sabe que você aperta um botão e puxa o relatório da urna. Então, não tem... Por que as pessoas querem o voto impresso? Para poder revitalizar os antigos instrumentos de fraudar a eleição. E quem faz essa defesa, né, com certeza está ou está mal informado, ou está mal informado ou está mal intencionado. Infelizmente, na maioria dos casos, está mal intencionado. Olha lá, podemos remodelar tudo o que sabemos e criar uma nova visão baseada nas novas evidências que se apresentam. Aí o que o cara faz? Ele separa, pronto, essas batem com o que eu penso. Eu posso pegar um conjunto de dados e só separar o que me apetece? Né? Falar, ó, eu concordo com isso, que eu não concordo, eu enfio lá embaixo do tapete?
Com opinião, eu posso até fazer isso, mas ninguém evolui fazendo embate de opiniões. Tá? Quando a gente se abre para o debate, a gente já tem que ir predisposto a ouvir e mudar de ideia, se for o caso. E se for para defender a sua ideia, você também vai aprender com essa defesa da sua ideia. E aí, nisso, o texto, ele reporta, assim, bem gradativamente, que tinham reuniões de pessoas que trabalhavam com a episteme, que é a ideia de ciência. Mas nessas reuniões iam pessoas que trabalhavam com as artes também. Que tipo de pessoa trabalha com as artes? Artesão, né, que eles falam. Né? Então, qual que é a diferença entre o artesão e o artista? Artesão é uma coisa, artista é outra. Cirurgião plástico, ele é um artesão ou é um artista? Artista. Artesão. Então, se a pessoa ficar deformada, ele é artesão. Por quê? Porque ele só usou a técnica. Mas se a plástica ficar boa, ele é um artista, porque ele conseguiu enxergar dentro daquela deformidade, vamos dizer assim, ele conseguiu enxergar o que a pessoa era. Eu, por exemplo, fiz abdominoplastia há alguns anos. O que é abdominoplastia? É tirar o excesso de pele do abdômen. O excesso de pele meu era 3,5 kg de pele. Vocês conseguem calcular o que é? Quem já ganhou nenê aqui sabe que é 3,5 kg. É um bebê e não é um bebê pequeno, não. É um bebê grande. Só que a cirurgiã que fez a minha cirurgia, ela deixou meu abdômen, não o abdômen da Gisele Bündchen, não o abdômen da, sei lá eu, da Luana Piovani, ela me deixou com o abdômen da Débora, tá? Vocês virem a minha barriga hoje, né? Se a gente tivesse presencialmente, eu até ergui um pouquinho a blusa para vocês verem, é uma barriga de uma pessoa normal. Mas é uma barriga sem pelanca, sem 3,5 kg de panceta de porco pendurado. Tá? Isso por quê? Porque ela se recusou a fazer aquela cirurgia junto com outra cirurgia, porque ela me explicou que precisa de um tempo para estabilizar. Então, muitos cirurgiões vão lá e aplicam técnica. A plástica de mama, por exemplo. Se você consultar vários... Aí, desculpa meu diálogo só com mulheres, eu acredito que os homens não vão fazer plástica de mama, mas às vezes eles vão pagar para a companheira fazer. Então, é bom ter informação. Se você não teve câncer, você não faz a plástica de mama colocando a prótese atrás do músculo. Por que não? Porque gera uma dor insuportável, o resultado não fica bonito, a mama fica quadrada. Tá, no meu caso, por exemplo, eu fiz a plástica pelo mesmo motivo que eu fiz a abdominoplastia. Quando eu emagreci, minha mama parecia um hambúrguer. Já viu a carne de hambúrguer pressada? Era minha mama. Era minha mama. Então, eu fui lá fazer uma mamoplastia, uma cirurgia para você ficar com o peito mesmo e não com 2 hambúrguer pendurados. Porque, afinal de contas, eu não sou lanche do McDonald's, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. E aí, foi essa a alegação. A gente definiu o tamanho da prótese, definiu tudo para eu ficar com o peito da Débora, que ela teria se ela não tivesse chegado em 142 quilos e depois emagrecido. E se ela não quisesse figurar como lanche do McDonald's. Mas ela não fez a mama junto com o abdômen de jeito nenhum. Tá? Alguns casos pode fazer? Pode. Não era o meu caso, porque era muita coisa para mudar. E aí, se você mudar tudo ao mesmo tempo, você não obtém um resultado natural. O dia que vocês me virem pessoalmente, vocês vão ficar olhando e falando, nossa, professora, mas a senhora pôs prótese? Porque parece natural. Tá? E aí, para além desse assunto, vocês já viram o pessoal que faz harmonização facial, não viram? Aí todo mundo já viu. Quando que aquilo fica bom? Eu não vi nenhuma ficar bom até hoje. Isso por quê? Porque algumas pessoas que fazem nem precisavam fazer. Você pega a Cleo Pires, por exemplo. O que tinha que harmonizar na cara da Cleo Pires, meu Deus? Agora ela tá parecendo andrógena. Ela deve estar querendo fazer algum filme futurista, porque não é possível. Na verdade, a gente tem as pessoas que vão, né, que transicionam no gênero lá, que ficaram mais femininas do que a Cleo Pires. Então, não dá para entender certos trabalhos. Esse trabalho é o cara que pegou a técnica e aplicou friamente. O artista, ele aplica a técnica, mas ele tem uma interlocução que ele transforma aquilo numa escultura, numa obra de arte. Tá? Aí, mas, professora, tem gente que só faz... O Salvador Dalí, ele só faz arte. Realmente, o Salvador Dalí, ele só fez arte. Ou Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele fazia invenções interessantíssimas. Naquela época não funcionavam, mas inspiraram no futuro outras que funcionaram. Tá? E ele fazia o quê?
Ele fazia arte no sentido do artesão, que conseguiu juntar com beleza, e isso foi eclodindo nas belas artes. Quando a gente fala de pintura, escultura, nós estamos falando de belas artes. Tá? E não é aquelas coisas que o pessoal faz de pegar um pouco de estrume, jogar na parede e falar que aquilo lá é um quadro artístico, não. Tá? Que tem umas artes assim também. Apreciar a arte, ela envolve várias coisas. Em algum momento eu vou pôr um quadro aqui para a gente olhar, não hoje, mas em algum momento eu vou pôr um quadro para a gente olhar. Vocês vão ficar procurando física, matemática, biologia no quadro. Mas o que eu vou pedir para vocês olharem é cor, textura, emoção. O que você sente quando você olha aquele quadro? Porque belas artes nos inspiram isso. Música, por exemplo. Eu gosto da música, eu detesto a música. Aí tem um monte de lixo comercial, que é sempre a mesma coisa, a mesma batida, sem letra, que tá a rodo aí. E aí tem sobre diversos nomes, né? Pode ser funk, pode ser sertanejo universitário, tem sobre diversos nomes. Mas tem música que é arte também. Quando você sai do universitário e vai para o sertanejo raiz, tem arte. Quando você... olha, o funk é mais complicado, mas se você for para outras vertentes como o rap, tem arte. Tá? E mesmo o funk, se as letras não fossem chulas, talvez pudesse ter arte também, né? Porque a batida é legal, o som é legal. O que é triste é todos os outros problemas que vocês sabem identificar, não preciso eu dizer. Né? É o machismo estrutural, é o racismo estrutural, tudo lá dentro, e as pessoas batendo papo e achando bonito, as meninas latindo porque chamaram elas de cachorra. Então, é grave, tá? É muito grave isso. Então, ciência e opinião, né? No universo científico não cabe opinião. O que eu acho, né? Que nem a Ruth estava reclamando lá da escola, o que eu acho é nada comparado com o peso da BNCC. Então, ou eu vou articular o que eu acho, o que está na BNCC, ou eu vou abrir mão do que eu acho. Eu também não concordo com a maneira como foi finalizada a discussão da BNCC. E também não concordo que a base seja o todo, porque em muitos lugares o que era para ser 60% dos conteúdos está virando todo. Mas, em termos de legislação, você tem que cumprir o que está na BNCC. Você tem que trabalhar o que está na BNCC, senão você vai ter problema. E aí, uma fala do Átila aqui, quem lê para mim? Esse é demais. Esse é demais. Sou fã, tá? Fã número 1. Se apresentamos resultados de um estudo e você discorda, apresenta o seu estudo. Se você não concorda com modelos publicados, publique sua crítica em uma revista revisada por pares apontando os problemas. Caso contrário, é só uma opinião e não é argumento. Exatamente. E nós temos na nossa sociedade diversas pessoas que acham porque acham. É assim porque é assim que eu penso, eu tenho direito a ter minha opinião. Não, você tem que argumentar, né? Não basta você ter opinião. Mas no meio científico, não basta você ter opinião e argumentar. Você tem que usar o mecanismo que é a discussão com os pares. Tá? Se você não trabalhar com revisão por pares, não funciona. No dia 11, o pessoal vai discutir 2 materiais do Golem, tá? Que é um sobre o trabalho do Pasteur e outro sobre a fusão fria, que o grande problema é isso. Onde é que eu vou colocar a minha crítica? Numa revista revisada por pares. Se não saiu aqui, colega, abre o olho, porque não é ciência. E aí, cada área tem a sua. Por exemplo, dentro da biologia, você tem a parte de histologia, você tem a parte de imunologia, você tem genética, você tem ecologia, enfim, você tem diversos ramos. E para cada um desses ramos, tem revistas revisadas por pares. Na área de ensino de biologia, você tem as revistas de investigação e ensino de ciências revisadas por pares. Na parte de física, a mesma coisa, tá? Física do estado sólido, física estatística, física médica, tem as publicações que são importantes na área, essas publicações são revisadas por pares, e lá onde é o fórum de discussão. E se você não concorda com um determinado trabalho, você vai escrever o seu apontando os problemas. E você pode até, como é que eu vou dizer, mostrar que aquele trabalho é ruim. Ô, Débora, sem querer, de novo, acho que hoje eu acordei o advogado do diabo aqui de novo. Mas tem uns casos que tem umas injustiças fodidas, né? Por exemplo, o Carnot.
o Carnot estava certinho na época lá, aquele filme que você passou lá. Lógico que ele fez, ele escreveu não é o bem assim. livro, Calma, né? calma, não é bem assim. O Carnot não estava certinho. O Carnot defendia que o calor era um fluido. Igual a água de uma esponja, que flui da esponja quando você aperta a esponja. Então, ele não estava certinho, não. O que não quer dizer que a contribuição dele não seja muito grande. Não, porque, por exemplo, lá, como é que chama o cara lá que morreu guilhotinado? Agora já me falhou. Lavoisier. Lavoisier. Tipo assim, Lavoisier tava bem erradinho também, né? Não Mas estava, esse... não estava, não. Ah, porque ele achava que o calor... a conservação da massa. Não, mas fala assim, no filme ele achava que o calor era uma substância que chamava Ele também achava que o calor era uma substância. Ele também defendia o calórico. Ele também estava errado nisso. Pois é, mas eu digo assim, pelo menos no filme me transpareceu assim, que o Carnot, ele ficou marginalizado, o livro dele ficou lá, escrito lá, num sebo qualquer, ninguém dava moral para ele, no final das contas o Carnot é o Carnot. Sabe, assim, eu não tô recusando isso, né, até porque o Carnot não deu a opinião dele, né, ele falou, ele escreveu, ele fundamentou o ciclo dele em muita coisa, em muitos dados experimentais. Isso, né? Quer dizer, ele cumpriu a ciência ali à risca, né? E depois o tempo falou a verdade, né? Mas esse negócio assim, sabe? Tem um tanto de gente assim que ser injustiçado, uns, né, tem que se retratar e tudo mais. Eu acho legal assim isso porque nem sempre assim o conhecimento que a gente tem, né, às vezes é bem visto, né? Tô pegando exemplo, não tô nem discordando de nada do que foi falado aqui, mas a gente às vezes... não, você não está fazendo o advogado do diabo, você está confirmando o que está escrito na frase. Lê a frase aí para nós. A epistemologia nos ajuda a compreender a ciência como um empreendimento humano, que faz parte das tradições culturais, sociais, políticas, religiosas de uma sociedade. Por isso, a ciência tanto pode influenciar como receber influências dos contextos em que está imersa. Então, o que você acabou de falar do Carnot, tá? O que fez diferença? O contexto que ele estava. Isso que eu coloquei aqui, que é a fala do Átila, é o contexto atual da ciência. Alguém estava falando alguma coisa? Professora. Então, o Átila, eu acompanhei bastante no início da pandemia, em mesa redonda, e aí, assim, porque eu trabalhei muito tempo com microbiologia de alimentos, né? E não foi de enfermidades, mas a evolução de tudo, né, dos micro-organismos, é do jeito que ele propôs mesmo. Porque ele deixou bem claro que se a população não fosse vacinada estourando até julho, 2023 já estaria comprometido, e nós estamos vendo isso, né? Com toda certeza. Estamos Com toda certeza. Isso. Mas olha só, Ruth. A variante Delta já foi comprovada pela UFO, né? A gente já sabia que estava aqui. Mas então, para a UFO divulgar essa semana... Mas isso que ele coloca aqui, tá? Que você precisa publicar em revista revisada por pares, tal, é o contexto atual da ciência. Então, o médico que observou lá no hospital dele, que se ele fizer tal coisa, melhora a morte, isso não é dado científico. Tá? Os dados científicos têm que ser publicados e tem que seguir protocolos que permitam que eles sejam publicados. Aí o Valdeir está falando uma outra coisa, que em outros contextos, algumas pessoas foram injustiçadas. É bem diferente do que acontece hoje. Tá? Se vocês pensarem na controvérsia entre o Newton e o Leibniz, tá? O Leibniz tinha uma visão para o cálculo diferencial e o Newton tinha outra visão para o cálculo diferencial. As visões eram complementares. O que a gente ensina na escola hoje, na universidade, todo mundo que fez exatas faz um curso de cálculo, é o cálculo do Leibniz, não é o do Newton. Em compensação, o Newton detonou com o Leibniz, né? Falou que ele era um mulherengo, um isso, aquilo, porque o Leibniz fazia muita coisa. Ele era advogado, ele era artista também, ele se metia com teatro e tal. Então, o Newton usou a vida pessoal dele para denegrir o trabalho dele, só que o que ele implementou de cálculo é tão mais fácil que o que a gente ensina na universidade são transformações do trabalho do Leibniz e não do trabalho do Newton. Sem querer desmerecer o trabalho do Newton, tá? O Newton trabalha as derivadas geometricamente. O que ele chama de fluxões lá são inclinações de curva, que é o que a gente ensina como derivada. Mas a matemática do Leibniz
né? É uma coisa que a transposição dela é mais aceitável para a pessoa comum que está se iniciando na ciência. Então, a questão do contexto gera injustiça, sim. Atualmente, Valdeir, o nosso contexto é mais cruel, tá? As pessoas acham que mídia social tem validade. As pessoas acham que se o vídeo está no YouTube, tá certo. Nós temos que ensinar para as pessoas que, para olhar um vídeo no YouTube, a gente tem que olhar quem, né? Quem fez o vídeo, quem é, com quem que está falando, e mesmo assim, o que está fazendo lá. Eu ia complementar justamente essa questão aí do lance cultural, né? Que, por exemplo, você, naquela literatura que você passou para nós lá, me corrija que eu acho que eu já esqueci a parte, mas eu lembro o contexto, né? Que, igual a gente citou aí, que é uma biblioteca, né? No caso do livro. Aí você pega lá, acho que foi os árabes que começou a traduzir os negócios dos gregos, não foi? Isso. Quer dizer, olha só a divergência, assim, o tanto que a cultura, né? Pode influenciar na questão científica. Então, quer dizer, olha só o tanto que, pelo menos até agora, a nossa visão foi dos árabes traduzir os gregos. Cara, fantástico, né? Genial. A gente vê aí, por exemplo, na questão da matemática, os árabes são muito bons também, né? Então, são culturas, são formas de agir que têm uma influência diretíssima na sociedade, né? Hoje, assim, parece que... Vai eu de novo. A gente vive num mundo de idiota, né? Sabe? Assim, olha, a gente vive num mundo de idiota. Tá? Então, a professora está gravando, a professora está falando isso e gravando, mas o nosso problema é que a gente tem um número muito grande de pessoas que seguem acriticamente. São os seguidores acríticos. E que quem cria mesmo, quem tem boas ideias, é aproximadamente 5% da população. E aí, isso é muito ruim, porque não tem nada de errado você ser, como a Ruth lá, fã número 1 do Átila. Tá? Mas ela, para definir ser fã número 1 do Átila, além de olhar a formação e o cabedal dele, ela comparou as coisas que ele fala com as coisas que ela já sabia que ela estudou em outro contexto. E assim ela fundamentou essa devoção. Tá? Eu sou fã do Átila por outras razões, porque quase tudo que eu aprendi de Covid, eu aprendi vendo as coisas dele. E vendo que tinha lógica e associando com outras coisas que eu estudei, porque eu orientei um mestrado em teoria da evolução e estou orientando outras sobre doença infecto-contagiosa. Então, assim, essa reflexão... E outra coisa, eu estou aberta a estar errada também, tá? Pode ser que eu fale alguma coisa sobre dengue aqui e as meninas da biologia falem, não, professora, não é isso. Aí eu estou aberta a me ensinar o jeito certo, porque o que interessa é o que a ciência daquela área diz nas suas publicações que são validadas pelos pares, que são referendadas pelos pares. Débora, Oi. Eu acho que eu estou com um conflito pessoal aqui a respeito da ciência e da pesquisa, né? Não quer dizer que se eu faço pesquisa, eu estou produzindo ciência. Não necessariamente. E uma outra coisa que eu queria questionar a respeito do texto é porque às vezes ele coloca ciência com C maiúsculo e ciência com C minúsculo, né? E eu não entendi se a ciência com C maiúsculo é das grandes áreas. Eu não sei se tem diferença, não sei se alguém ficou com essa dúvida também. Olha, eu não percebo diferença entre o ciência e o ciência pequena. Tá bom, porque aí eu fiquei também nessa dúvida. Eu falei assim, por que ele Agora, quem está falando? Porque eu só estou vendo meu quadro aqui. Quem está falando? A Ana, professora. A Ana. Isso. A Ana Roberta. Ana, é o seguinte, ciência e pesquisa não é a mesma coisa. Nem toda pesquisa é uma pesquisa científica. Certo. Tá? E isso é suficiente. O que eu estou fazendo no mestrado é uma pesquisa? Vai ser. Vai ser. Agora, os elementos que vão corroborar suas hipóteses ou não, você vai definir com o seu orientador ou orientadora. Sim. Tá? E o tipo de resultado que você obtém depende muito do que você está fazendo, que é aí que vai definir a escolha que vocês vão fazer de onde vai publicar aquilo. Tá? Publicar só a dissertação e subir o produto no Educaps é uma parte dos requisitos. É uma exigência do programa que você tenha uma publicação submetida a uma revista da área.
Aí os meninos da educação ambiental vão mandar para educação ambiental, os meninos da etnomatemática vão mandar para as revistas de etnomatemática, o pessoal da física vai mandar para revistas de ensino de física, mas não necessariamente vai ser aceito, mas você tem que pelo menos ter mandado. Mas essa nossa perspectiva, que você tem que colocar numa revista revisada por pares, é para validar sua pesquisa como pesquisa. Porque não basta você ter, vamos dizer, estou colocando uma situação hipotética, porque eu não tenho a menor ideia do que é o seu produto, mas vamos dizer que seu produto fosse uma sequência didática. Existem técnicas para fazer a sequência didática e existem técnicas para validar essa sequência. Aí, para validar a sequência, não basta você descrever como é que as coisas aconteceram na sala de aula, você vai ter que fazer uma análise de como essas coisas aconteceram. E é essa análise que vai para a revista. Porque você também não vai poder dizer que sua sequência é sempre boa. Você vai dizer que, nas condições que você aplicou, isso foi bom, aquilo não foi, e que o professor pode se apropriar disso e fazer adaptações para a realidade dele. Vocês sabem, por exemplo, que se vocês fizerem uma aula lá de subtração no segundo A e outra aula de subtração no segundo B, vocês já sabem que dá uma coisa completamente diferente. Que o conjunto de pessoas que está ali tem dúvidas diferentes, apesar da gente conseguir agrupar essas dúvidas, as pessoas têm dúvidas diferentes, a interação vai acontecer de uma maneira diferente. Então, na área de ensino, o que a gente identifica nas nossas pesquisas são tendências de coisas que podem dar certo. E por que elas podem dar certo? Porque elas estão bem estruturadas dentro do modelo que a gente escolheu e porque a gente elencou evidências da aplicação que mostram que em determinadas circunstâncias dá certo ou mostram por que não dá certo. Tá? Porque o não também é resultado, tá, gente? A ciência nem tudo é lindinho, bonitinho, maravilhoso. E nem tudo que você for fazer vai dar certo lá. Agora, o que nós fazemos no mestrado é diferente do que o que as áreas fazem. O nosso mestrado é um mestrado de ensino de ciências e matemática. Então, o que vocês vão pegar? Vocês vão pegar os objetos da ciência, os objetos da matemática e vão transformar, vão fazer uma transposição para que isso seja coisa ensinável, coisa que dá para ensinar. Aí pode ser audiolivro, pode ser história em quadrinho, pode ser o que a sua imaginação, pode ser TIC, né? Pode ser o que sua imaginação permitir. Mas você não está fazendo conhecimento novo na matemática ou conhecimento novo na física. O que você está fazendo é encontrar formas novas de ensino. Você está fazendo conhecimento novo em didática de física, didática de química. Ou você está produzindo material novo para dar suporte para o docente, que no fim das contas é um trabalho de transposição didática também. O cara que trabalha lá na matemática, que nem o que a Ana me ensinou lá, que o cara faz, eu tenho que ler de novo, ele faz geometria algébrica, tá? Esse cara aí, ele vai construir conhecimento novo na matemática. A professora na física que faz cristalografia, ela vai construir conhecimento novo sobre materiais. O professor na química que faz mecânica quântica aplicada, ele vai fazer conhecimento novo sobre átomos e moléculas, proteínas, né? Então, é diferente. Lá na biologia, o cara que entendeu o DNA, que decodificou o código genético, isso permite ele fazer conhecimento novo no coronavírus, né? Como é que a gente sabe a diferença entre a variante de Manaus, a variante da Índia e a variante Delta? A diferença está lá na genética do negócio. Eu vi recentemente, inclusive, que nem é tão recente assim, que eles estavam estudando a possibilidade de utilizar ultrassom. Essa aí é boa, eu vou até fechar aqui e perguntar para vocês. Eles estavam estudando a possibilidade de utilizar o equipamento de ultrassonografia para combater o coronavírus em caso de pessoas hospitalizadas. Faz sentido? Inicialmente, assim, tipo, para o que se sabia, não, né? Não é para fazer diagnóstico, é para fazer tratamento. Não, eu sei, eu vi que por causa das vibrações das moléculas lá, tal. Exatamente. Para que a gente usa no nosso comércio, tal, na nossa sociedade atualmente, ultrassom, além de fazer diagnóstico? Porque eu não estou falando da parte diagnóstica. Mulheres, por que a gente usa ultrassom? Hã? Estética. Estética. O que você faz com ultrassom na estética? Quebra as moléculas de gordura. Exato. Você usa ultrassom para atacar a gordura. Você usa ultrassom para atacar a gordura. Do que é a capa do coronavírus?
Gordura. Gordura. Então faz muito sentido. Mas o que eles precisam encontrar? A intensidade certa e a frequência certa que possa romper essa capa de gordura. Porque rompeu a capa de gordura, o vírus para de reproduzir. Então, faz sentido? Faz muito sentido. Tem resultados? Ainda não. Pode fazer com todo mundo que está doente? Não necessariamente. Precisa de uma autorização da família, precisa falar que é experimental. E outra coisa, ultrassom mal não faz, né? Se eu utilizar ultrassom, que a gente utiliza para estética, para tentar matar uns vírus lá dentro do organismo, o máximo que ele vai fazer é dar uma chacoalhadinha na gordura dos caras. Mas, como eu falei, precisa saber a frequência e a intensidade certa. Por quê? Porque senão não passa da pele da pessoa. Porque na estética você utiliza para tirar a gordura subcutânea. Aprendeu, Valdeir, que o ultrassom também serve para cuidar da estética? A minha sogra é esteticista, eu já estava ligado nisso aí. Eu achei que você já estava querendo fazer um tratamento no abdômen e tal, para tirar a gordura localizada. Não, meu abdômen é Gente, eu tô enchendo o saco dele porque ele é meu aluno, tá? Então a gente tem licença poética para atormentar os alunos. Mas faz muito sentido. Tem dados catalogados suficientes? Não. Precisa de pesquisa para saber se pode fazer ou não, se vale a pena fazer ou não. Aparentemente não tem efeito colateral. Por quê? Porque já usa para estética. E na estética não tem efeito colateral, muito pelo contrário, só tem os efeitos positivos se você fizer a parte pós-procedimento corretamente. Tá? Não basta só passar o ultrassomzinho lá. Oi. Eu que tô lascada. Por quê? Porque eu queria fazer essa papada, a barriga. Mas eu também queria, só que isso aqui é plástica, tá? Isso aqui o ultrassom não resolve. Eu sou alérgica à anestesia, professora. Não, o meu problema é preço. Minhas duas últimas cirurgias... O problema é preço mesmo, tá? Não é anestesia. A última cirurgia eu tive que tomar os antialérgicos tudo, ainda tá com toda a minha parótida, eu morro de medo agora de precisar. Então, aí tirei o útero, Aí faz uns exercícios, tem o pessoal de fonoaudiologia que trabalha com ginástica facial. Agora precisa agora as pálpebras, tá difícil, viu? Mas as pálpebras é anestesia local, tá? Não é anestesia geral. Não, mas eu falo assim, tô querendo criar coragem, porque agora eu tô querendo ter dinheiro, enche tudo, né? Isso é muito caro, tá? Tudo isso, o plano de saúde não cobre e é muito caro. Gente, vamos parar de devagar, então, porque a gente estava falando do coronavírus, agora a gente já passou a falar da estética, tal. Todo mundo tem que se gostar e se cuidar. E se não der para tirar o papo, a pálpebra, ressignifica. Tá? Faz uma outra relação com eles. Isso aqui era o que a gente ia conversar até o nosso intervalinho. Então, pessoal, agora nós vamos fazer um breve intervalo de uns 10, 15 minutos, só para tomar um café, tomar uma água, para vocês levantarem um pouco da cadeira também. 9h40, nós voltamos com a segunda parte da aula, que vai ser mais ou menos mais 1 hora. Professora. Diga, Daniela. Posso só perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida e passou? O ensaio é o mesmo que aquela atividade em dupla? Não, eu não entendi. O ensaio é individual, mas eu não subi a tarefa ainda. Tá, a senhora vai colocar ainda. Eu vou colocar ainda. Tá, por isso que eu não já vou explicar por que eu não coloquei. Porque o pessoal da física vai fazer sobre uma coisa, o pessoal da matemática vai fazer sobre outra coisa, o pessoal de ciências biológicas vai fazer sobre teoria da evolução, e o pessoal de química eu ainda não decidi também. Provavelmente eu vou pedir sobre modelo atômico. Entendi. Tá, mas eu devo estar subindo isso em breve para vocês terem tempo para refletir. É porque o que eu disse na aula, que tanto ensaio, na dúvida, ele dá tanto o ensaio quanto a resenha que vocês vão fazer sobre tanto o ensaio quanto a resenha, vocês vão ter que utilizar esses textos que eu escrevo lá que são leituras obrigatórias. Professora, sobre o trabalho, o segredo, talvez você já falou e eu não falei estava. Não falei ainda, vou falar. Aquele anexo realmente está errado? Eu já troquei. Já trocou, tá bom. Certo? Olha, alguém já me disse. Já disse. Estava errado e eu troquei. Olha, de novo, tem que ter uma figura lá no começo com os números de 1 a 60. Não, certinho, obrigada. Alguém já conferiu para mim e disse que já estava certo. Mas no primeiro momento que eu subi, estava errado. Acontece, infelizmente. É quanto tempo, professora, de intervalo? 9h40 eu volto, no meu relógio. Agora são 9h18 aqui. Aí depois é 1 hora, mais ou menos. Aí depois nós vamos ficar mais 1 hora de aula. Tá, então até 11 horas a senhora acha que já acabou a aula? Como?
Até 11 horas a senhora acha que já acabou? A senhora não acha, mas eu acho que já terminou. Tá bom. Tá bom? Por favor, não me chamem de senhora, gente. Eu não tenho. É muito difícil para mim, eu vou tentar. Eu não tenho 300 anos, eu não sou a Laura Cardoso, nem a rainha da Inglaterra. É que a rainha da Inglaterra, ela com certeza foi babado do Tutankhamon. Eu não sou a rainha da Inglaterra. Você, Débora, professora Débora, senhora não. A senhora está no céu. Tá bom? Então, até daqui a pouco. 9h40.